tema dessa noite, meus amigos, é influências espirituais e busca por proteção, né? Então, qual é a base do nosso assunto? Por onde a gente pode começar? A gente pode começar dizendo que todos os orbes, todos os planetas do universo, eles estão submetidos à lei do progresso. Todos precisam evoluir. E o nosso orbe terrestre, ele não é diferente dos outros, não é exceção. Ele está se desenvolvendo também. E a ideia é que, num determinado tempo, a Terra se torne um planeta de regeneração. O planeta de regeneração é onde o bem predomina. Ainda existe um pouquinho de mal, mas o bem predomina. Então isso significa que nós não teremos provas tão pesadas para enfrentar. Doenças incuráveis, criminalidade e coisas do gênero. Esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Mas pensem bem, não é a primeira e nem será a última transição planetária da Terra. Na primeira, a gente passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, que é esse mundo de hoje. Então, os nossos irmãozinhos lá no mundo primitivo, talvez nós mesmos, naquela época, né? Aí há milhões de anos atrás, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que lutar pela nossa sobrevivência. A gente tinha que se esforçar, desenvolver recursos e criar oportunidades aí para a gente se alimentar, para a gente ter onde se abrigar, se proteger da chuva, das tempestades, dos animais, inventar roupa, sapato para vestir, tornar um pedaço de pedra quadrado numa roda redonda. Então esses eram os desafios daquela fase primitiva. E mais adiante, né, o homem começou a se desenvolver. Ele começou a desenvolver o intelecto, começou a desenvolver a ciência, a tecnologia, vieram as civilizações contribuir com esse processo. E por fim, chegou a raça ariana, talvez de outro planeta. Eu acredito que aqui todo mundo sabe que determinadas raças e determinadas civilizações nada mais são do que irmãos de outros planetas que vêm cooperar com o desenvolvimento do nosso planeta. E isso vai acontecer também da Terra para outro exílio. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Vieram todas essas raças com as suas contribuições. O homem foi desenvolvendo intelectualmente, mas esqueceu do lado moral. E nessa de esquecer do lado moral, nós avançamos muito em ciência, em tecnologia e tudo mais. Só que nós fomos completamente contaminados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. E aí uma determinada raça veio aqui trazendo o seguinte aprendizado: olha, ter poder é muito bom. Só que para você ter poder, você precisa tomar o que é do outro. Você precisa explorar aquele que é mais frágil do que você, que é menos inteligente do que você. E para você conquistar terras, para você ser rico, você precisa dizimar algumas populações e tomar aquele território deles. Então façamos isso e tenhamos poder. E o que está acontecendo hoje, meus caros amigos? Por que a Terra está tão conturbada? A gente se pergunta muitas vezes. Nada mais é do que a colheita do que a gente plantou. A partir deste momento e até hoje. E aí eu pergunto para vocês, o que mudou de lá para cá? Pessoal, essa é a Terra, na minha visão. Eu não sei vocês, mas eu percebi alguma coisinha errada. Alguém notou alguma coisa nessa gravura do planeta? Está de ponta cabeça? Então, todo mundo tem essa mesma sensação de que a Terra está de cabeça para baixo? É? E aí eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que lá em 1976, o cantor e compositor Silvio Brito, ele gravou uma música. Aliás, a letra é muito simples e tal, ele se queixa na letra, porque tem que pagar imposto, porque tem que pagar para comer, tem que pagar para beber, tem que pagar para dormir, aquela coisa toda. E mal sabia ele que o título da música, que seria icônico nos dias de hoje, ia nos representar, né? Quem nunca pensou, pare o mundo que eu quero descer? Mais adiante, uma história em quadrinhos, lá, um personagem de quadrinho chamado Mafalda, ela usava isso como bordão. Quando acontecia alguma coisa muito grave, assim, muito chocante, ela falava, para o mundo que eu quero descer. Então eu trouxe essa frase icônica para a gente fechar essa reflexão a respeito dessas mudanças todas e de todo esse tumulto que vem ocorrendo. Porque muitas vezes, ouvindo o noticiário, né, é um momento tão desconfortável do nosso dia. Quem aqui consegue relaxar assistindo jornal?
à noite. Pega o pratinho de comida, vai para frente da televisão e fica assistindo o jornal ali. Fala assim, vou relaxar um pouco, a tensão do dia a dia, então vou assistir o noticiário da noite. Quem consegue? Alguém já parou para se perguntar, se questionou sobre isso? Eu pedi para reencarnar nessa época. Pediu. Acreditam que vocês pediram? E pediram muito mais. Falando assim, nós fomos alertados lá em cima, antes de reencarnar. A casa está em reforma. Alguém aqui já fez reforma morando na casa? É gostoso? Você sabe que vai ficar lindo, mas você não sabe o que vai acontecer até ficar lindo, certo? Então a gente pediu muito mais do que reencarnar. A gente pediu para reencarnar pedreiro de uma casa em reforma. Isso é coragem. Ou não, ou é outra coisa. Né? E a gente sabe que o resultado vai ser bom. E é a única coisa que nos move. É a única razão pela qual nós estamos aqui ouvindo a Samantha falar. Tá? Porque a gente sabe do resultado. Mas sabe que vai demorar. Sabe que nós vamos ter que quebrar a parede. Que nós vamos ter que arrancar piso, enfrentar intercorrências, cano que arrebenta, água se espalhando por todo lado, poeira, barulho. Vez ou outra a gente vai parar para discutir com o engenheiro lá em cima, fala, vai parar isso ou não vai? Não é? A gente não para para discutir com o engenheiro, de vez em quando, lá em cima. Mas a questão é, nós aceitamos e nós estamos aqui para entender como fazer isso da melhor forma possível, porque sabemos que esse período, até chegar no mundo de regeneração, vai ser um período tão longo quanto passar do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Porque imaginem vocês, extirpar o egoísmo e o orgulho da raiz. Nós vamos encontrar resistência e não vai ser tão fácil assim. E aí nas obras básicas, na Gênese, por exemplo, a gente encontra ali no capítulo das predições, os espíritos vêm nos confirmar exatamente o que a gente está dizendo de transição planetária. Há quem diga que é uma teoria furada, que isso não existe. Mas isso é comprovado nas obras básicas. E há muito tempo nós estamos passando por esse processo. Então, mas está piorando. Pode ser que piore um pouquinho mais. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, aqui na Gênesis a gente encontra o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Uma mudança assim tão radical como a que se prepara, não pode chegar a termos sem comoção. Há inevitavelmente luta entre ideias. Deste conflito nascerão perturbações temporárias. Ou seja, os espíritos já nos avisaram na Gênese que o processo seria muito difícil, traria comoção, muitas vezes nós ficaríamos inconformados diante da TV ou diante da internet, vendo tudo aquilo acontecer. E o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu não sou ninguém para ajudar a reverter essa situação, mas saibam que nós somos. O trabalho vai ter que ser de formiguinha. Então nós vamos ter que juntar várias formiguinhas na humanidade para fazer isso, porque o mal ainda predomina, mas o bem ele vai ter que aumentar o tom de voz. Agora em diante. Os cataclismas gerais são a consequência do estado da formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as da humanidade. Então lembra que a gente falou anteriormente que antes a gente tinha todo o nosso trabalho se resumia em transformar um pedaço de pedra quadrada em uma pedra redonda. Hoje, a gente precisa mudar mentalidades. A gente precisa quebrar conceitos, a gente precisa quebrar paradigmas. A gente precisa alterar hábitos. Como que a gente vai fazer isso? Através da busca do conhecimento e se protegendo. Porque, mais uma vez, eu repito, haverá resistência. O mal não é tímido, gente. O mal se manifesta, ele se coloca. E a gente também tem que aprender a se colocar. Aumentar o nosso tom de voz e falar o que precisa ser dito e fazer o que precisa ser feito. Então, é importante a gente saber que a evolução do planeta, ela não é meramente geográfica. A evolução do planeta, ela está diretamente relacionada com o estado mental e o estado moral dos habitantes daquele planeta. Então, a gente tem um planeta de provas e expiações e os problemas morais. A indiferença, as misérias humanas,
as perturbações mentais, as perturbações espirituais, as doenças causadas por nós mesmos muitas vezes, a destruição causada por nós mesmos. Então imaginem vocês, a gente precisa reverter toda essa situação e são as pessoas que precisam mudar para que a Terra migre para a regeneração. O Sol vai ficar no mesmo lugar, a Terra vai continuar sólida, a água vai continuar líquida. Nada disso vai mudar. O que vai mudar são as pessoas. E o que vão mudar são as nossas companhias espirituais também. E agora a gente vai começar no nosso tema propriamente dito, as influências espirituais. Muito bem, muito bem. Vai começar a ficar bom. Livro dos Espíritos. É muito objetivo no que diz respeito às influências espirituais. Na pergunta 459, Kardec diz: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem de maneira bastante objetiva. A resposta é curta, é exatamente assim. Neste sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas não é possível. Não é possível. Esse tipo de resposta, né, é muito interessante, né? Quanto tempo que eu sou espírita? Comecei a pensar, quanto tempo que eu sou espírita? Acho que desde os 14 anos de idade. Eu nasci no ano que o Silvio Brito compôs a música, né? Abafa. Mas assim, faz tempo, hein? Fazem décadas. Sério, eu senti desconforto lendo essa resposta. Porque é desconfortável. A gente quer controlar tudo. Como assim alguém chega e fala que alguém que eu não conheço, que eu não vejo, me controla? Não é estranho, muitas vezes, a gente encarar esse tipo de resposta, esse tipo de afirmação? E mesmo sabendo, mesmo sendo espiritualista, espírita, sabendo que isso daqui é a mais pura verdade, isso causa um certo desconforto. É por isso que a doutrina espírita ela é tão boa, porque ela tira a gente da zona de conforto, ela chacoalha a nossa cabeça para a gente pensar. E para a gente ser humilde também. Porque quanta gente não vai lá na palestra do coaching e o coaching fala: você é o protagonista da sua vida, você se basta sozinho. E aí vem a doutrina espírita dizer que você não está sozinho, você pode até ser protagonista da sua vida, mas tem coadjuvante. Eles são bons, eles são muito bons. Podem levar até o prêmio no seu lugar, se você dormir no ponto. E as testemunhas? Essa pergunta aqui é muito interessante porque ela prova que a população desencarnada ela é muito mais numerosa do que a população encarnada. Nós somos 8 bilhões de habitantes, mais ou menos isso, né? No planeta Terra. Né? Há quem diga que a nossa população total, incluindo encarnados e encarnada, é de 21 a 24 bilhões, se a gente falar que é 21 bilhões, se a gente falar 24 bilhões, pouco importa. O que importa é essa resposta aqui do Livro dos Espíritos. Né? E também a declaração de Paulo de Tarso, que fala que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo de Tarso disse, na Bíblia, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, quando a pessoa fala que tem um companheiro espiritual só e tem um obsessor só, a gente fica quieto, a gente não fala nada, mas a gente sabe que não é bem assim. Nós somos acompanhados por muitos, o tempo todo. E o Livro dos Espíritos menciona o seguinte, na 457A, essa é um pedacinho da resposta, tá? Pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espírito que vos vem. Isso não é desconfortável também? Aí você começa a pensar em que situação eles nos veem. É meio complicado pensar nesse tipo de coisa, né? Mas é verdade. A doutrina nos convida a processar todas essas ideias, a digerir muitas vezes todas essas ideias e engolir em seco, porque não é fácil a gente pensar dessa forma. Mas nós estamos aqui justamente para normalizar esse assunto. E agora, meu pensamento é meu ou não é? Já que eu sou tão influenciado e os espíritos me dirigem, será que o que eu penso está só na minha cabeça? Vamos nessa. A pergunta do Livro dos Espíritos, 461, como distinguir
os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? A resposta: quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. É melhor que o homem não saiba, utilize o livre-arbítrio e se decida pelo bem. Então, nesse caso, a gente fala a respeito do pensamento. Não necessariamente o pensamento é nosso. Mas é a configuração do pensamento que muda ao pensamento e à sugestão. Então, a espiritualidade recomenda que a gente não saiba diferenciar um e o outro, porque a gente ficaria muito confuso. A perturbação mental seria iminente. Então, a gente não precisa ficar tentando descobrir ou tentando identificar se aquele pensamento é nosso ou não. Mas por que há uma insistência tão grande no autoconhecimento? Porque à medida que nós vamos desenvolvendo o autoconhecimento, nós sabemos exatamente quais são os nossos traços de personalidade e as tendências dos nossos pensamentos. Então, quando surge uma ideia, porque eles vêm nessa forma de ideia, né? O nosso pensamento é uma coisa mais linear. Às vezes, ocorre uma ideia de repente na sua cabeça. Aí desconfie, pode não ser sua. Mas a ideia é que a gente não tente diferenciar uma coisa e outra. Não precisa, não tem necessidade. A gente precisa apenas tomar uma decisão acertada. E quando a gente se conhece, a gente sabe qual é o nosso tipo de pensamento, as nossas tendências de pensamento. E vamos supor, vem um pensamento para você cometer alguma atitude questionável, e aí você já vai saber que não é sua. Então se conheçam, vale a pena. Quem não conseguir fazer isso sozinho, e muitas vezes a gente tem dificuldade, porque é muito fácil falar dos outros. Mas já perceberam que quando alguém fala assim, fala de você, você trava? Fala da sua vizinha, vamos lá. Consegue? Você faz uma resenha sem fim, né? Vou falar da minha vizinha aqui, mas falar da gente mesmo é muito difícil. Nos descrever. Normalmente você começa a falar de você pela sua profissão. Eu sou bombeiro, sou médico, sou advogado. Você começa a falar de você pela sua profissão, mas não fala de você. Né? Você está médico, você está empresário, você está, né, arquiteto, você está psicólogo. Você não é. Verdade. Então é muito importante saber quem nós somos. Se tiver dificuldade de fazer sozinho, chama um terapeuta, procura alguém, faz uma análise, se conheça. Então é muito importante nesse momento em que você está pensando e recebendo sugestões, porque a coisa ocorre concomitantemente, ela vem ao mesmo tempo na sua cabeça. É muito difícil distinguir um e outro, mas não precisa se esforçar para distinguir. Basta apenas se decidir pelo bem. E se vier algum pensamento que está meio diferentão daquilo que você está acostumado, fique esperto. Vamos desmistificar as obsessões. Eu sou trabalhadora de terça-feira, eu não vou falar de obsessão? Claro que eu vou falar de obsessão, né? Claro que eu vou falar de obsessão, mas vamos nos limitar a falar das obsessões simples. Sabe? Aquela influência de um espírito no indivíduo, tá? Que a gente chama de obsessão simples. Porque os processos obsessivos, eles têm muitas graduações e eles têm muitos objetivos diferentes. Tá? Existem obsessões coletivas, né? De um grupo, de uma falange contra uma nação, então é uma coisa muito macro e aí a gente tem que analisar e é muito complexo e tudo mais. A gente está começando a aprender a esse respeito, então fica muito difícil para a gente compartilhar. Mas vamos falar das obsessões simples. E é muito engraçado quando a gente pergunta para as pessoas, muitas vezes, quem que é o obsessor? Mais um, Júlio, por favor. Quem é o obsessor? Quem você acha que é o obsessor? O obsessor é um espírito mau que encosta em mim, que sou bom, né? E aí ele faz com que eu faça coisas erradas, que eu tenha pensamentos ruins, ele me incomoda, ele faz tudo na minha vida dar errado, ele faz as pessoas brigarem comigo, né? Então, via de regra, a gente coloca toda a responsabilidade em cima do obsessor. Mas aí eu trouxe esse primeiro tópico aqui de propósito. Quem são os obsessores?
todos os espíritos desencarnados ou encarnados, que carregam consigo ressentimentos, ódio, mágoas, traumas, são obsessores em potencial. Ah, mas precisa desencarnar para ser obsessor? Não. Precisa de mais alguém para que ocorra a obsessão? Não. Você pode se obsediar sozinho. Você consegue fazer isso sozinho, se você quiser. Ah, mas é possível um obsessor encarnado em cima de outro encarnado? É. Eu posso ser um obsessor? Posso. Vamos fazer uma experiência junto? Que eu vou provar para vocês o que eu acabei de falar. Então nós vamos fazer o seguinte, nesse momento. Então todo mundo fica bem relaxado na cadeira. Vamos fechar os olhinhos. Vamos começar a pensar no seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas. Vou lançar uma situação hipotética na sequência. Só que eu vou exigir só uma coisinha de vocês. Total sinceridade, honestidade consigo mesmo. É um exercício muito fácil. Mas foi uma coisa que eu imaginei e falei assim, como provar que a gente pode ser obsessor em potencial e aí a gente tirar um pouquinho da responsabilidade das costas dos nossos irmãos que estão em sofrimento, né? Muito bem. Começa a pensar, eu tenho alguma situação mal resolvida na minha vida? Eu conheço alguém e eu tenho vontade de pegar o pescoço dessa pessoa e torcer bem torcido. Que eu só não faço isso porque a polícia pode me prender. Pensa. Agora vamos para a situação hipotética. Vamos lá para um lugar de fantasia agora. Continue com os olhos fechados. Pensaram na situação, pensaram na pessoa. Algum sortudo aqui que não conhece ninguém? Muito bem. Imaginem agora uma fada madrinha bem linda, maravilhosa, luminosa, diante de vocês, uma varinha de condão nas mãos, dizendo o seguinte para vocês: meu amigo, minha amiga, você é tão querida que eu tomei a decisão de te dar 2 presentes hoje. O primeiro presente que eu vou te ofertar, porque eu tenho muito poder, eu sou uma fada. O primeiro presente que eu vou te ofertar é o poder do pensamento. Seu pensamento vai ser tão forte que você vai conseguir influenciar qualquer pessoa, sugerir qualquer coisa para qualquer pessoa com a força do pensamento. E mais, você vai conseguir se deslocar, se transportar de um lugar para o outro, de um continente para o outro, só com a força do seu pensamento. Você pode ir em segundos para qualquer endereço que você quiser. Mas isso não é tudo. Tem o melhor. Eu vou te dar um segundo presente. Segura essa. Durante 48 horas, eu vou tornar você invisível. Pode abrir o olho. Não fala nada para mim, não. Fala nada para mim. Aí vocês chegam em casa, olham no espelho e falam, o que eu senti? Não rolou um quentinho no coração agora? Ah, eu vou lá. Antes de ir para o Caribe de graça, eu vou passar lá, na casa. Né? É ou não é? Vocês entenderam? Que o obsessor, ele é como nós. Nós que temos sentimentos adoecidos por alguma situação, por um mal-entendido. Qualquer um, gente. Qualquer mal-entendido que você tenha pode se transformar numa obsessão. É fácil, porque nós já temos a imperfeição dentro de nós. Nós temos a centelha divina, mas a gente esquece dela, a gente tem muito mais imperfeição do que centelha. E o que acontece? O que é ressentimento, o que é ódio, o que é mágoa? Pensa bem. O ódio é o amor que adoece. Você não consegue se ressentir, nem se magoar e nem ter ódio de uma pessoa que não é importante para você. Se a pessoa te causou algum mal e se você sentiu dor, tá? Eu estou falando de um abuso psicológico, por exemplo. Se ela foi abusiva com você e você sentiu dor, foi porque um dia você gostou muito dessa pessoa. Um dia você gostou muito desse amigo, desse afeto.
Ele te magoou porque você gostava dele. Ninguém se importa se um ilustre desconhecido chega e te ofende. Você vai ficar bravo naquele começo, naquele início, né? Depois vai passar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, você não vai se importar com aquilo. O problema é o não perdoar. E isso pode gerar um processo obsessivo muito sério. Repito, eu falo daquela graduação, do tipo de obsessão simples. Existem outros, mas a gente não vai abordar nesse primeiro momento. Quem sabe tem outra palestra, a gente consiga falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é um ponto de reflexão interessante, né? Será que eu tenho essa tendência? Será que eu sou um obsessor em potencial? Será que eu tenho coisas para resolver? E o que eu posso fazer? E o que eu devo fazer para resolver? Então, vamos pensar a respeito disso e responder esse questionamento. O que eu faria se eu tivesse a oportunidade de ter um pensamento forte, praticar, né, exercer a telepatia, me teletransportar e ficar invisível? O que eu faria de fato? Pensemos. A sintonia entre o obsessor e os seus desafetos se estabelece através dos pensamentos e ações que equalizam a frequência vibratória de ambas as partes. Ora, as influências espirituais, que a gente chama de perniciosas, que são as influências nocivas, né? Como eu disse anteriormente, elas têm a responsabilidade do indivíduo que está recebendo essa influência e tem a responsabilidade daquele espírito que exerce a influência. É 50%, 50%. Ele só se aproxima de nós se a gente abre uma porta para eles. Como que a gente abre essa porta? Através da invigilância. A gente não se vigia, a gente não se conhece, a gente não se cuida espiritualmente, a gente não busca ter bons pensamentos, fazer as nossas preces, sintonizar com a nossa religiosidade. Nem falo de espiritismo nem nada, porque tem gente que não frequenta lugar nenhum, mas a religiosidade é para todo mundo. É simplesmente se religar àquela divindade ou àquela força maior do que a gente conhece. E quando a gente está sintonizado, dificilmente a gente abre alguma brecha para esse tipo de influência perniciosa e nociva. Então é muito importante que a gente se proteja. E mais adiante a gente vai saber o como. Como que a gente pode se proteger? Tem alguma receita de bolo? Não tem receita de bolo, mas a gente trouxe aqui algumas dicas, algumas sugestões do que a gente pode fazer para evitar isso. Mas, no mundo que a gente vive, né, com essa psicosfera tão carregada, com essas emanações ruins, tão fortes, fica muito difícil às vezes a gente não cair numa armadilha. Às vezes a gente cai mesmo. Isso acontece conosco. Mas a gente pode fazer muita coisa para minimizar esses danos todos. Quais são os sintomas do processo obsessivo? Como é que eu descubro que eu posso ter esse problema? Que eu estou sendo influenciado por um irmão em sofrimento ou por um irmão que não gosta de mim, né? Que esteja magoado, ressentido comigo. O que eu sinto? Pensamentos intrusivos e autodestrutivos. Então você começa a se depreciar, você começa a se achar feio, se achar burro, se achar incapaz de fazer certas coisas. Isso pode ser um sintoma de ansiedade, de depressão e tudo mais? Pode ser. Mas o que acontece? Esse irmão que sofre, se aproxima de nós, porque nós permitimos, ele potencializa esse tipo de tendência. Então, se a pessoa tem esse traço de personalidade mais melancólico, por exemplo, ele vai lá e coloca um pouquinho mais de fermento. É só isso. Nenhum obsessor planta um sentimento novo, um pensamento novo e uma característica, um traço de caráter novo em você. Ele descobre e observa aquilo que você tem de ruim, de pior, e faz crescer, faz germinar aquilo. Tudo bem até aqui? Então, o pensamento autodestrutivo, que já é uma tendência da pessoa mais depressiva, da pessoa mais melancólica, ele se intensifica mediante a essa influência espiritual. Pesadelos e distúrbios no sono. É normal a pessoa acordar num sobressalto. Que muitas vezes essas perseguições espirituais, elas ocorrem durante o sono, que é quando a gente se desprende do corpo físico, né, e fica soltinho, vamos dizer assim, no plano espiritual. Se a gente não reza, se a gente não faz a nossa prece, pede para o
pede proteção para o plano espiritual durante o nosso sono, a gente fica solto. Então a gente pode ir para diversos outros lugares. E nesses lugares a gente pode encontrar esse irmão que está em sofrimento, porque a gente está fora do corpo físico e ele também, suponhamos. Se forem dois encarnados, os dois podem estar dormindo, então eles estão fora do corpo físico e eles vão se encontrar do mesmo jeito. E aí, obviamente que vai haver um conflito, vão se confrontar e tudo mais, vai ser uma situação bastante desagradável. E aí, naquele momento de acordar, você pode ter um pesadelo, você pode acordar assustado, você pode acordar com essa agitação. Então isso é bem característico, tá? Pode ser outra coisa, mas via de regra é um encontro espiritual desfavorável, desagradável, certo? Isolamento, o indivíduo se afasta daqueles que ama e vice-versa. Gente, isso é uma característica muito comum, é típico. O indivíduo, quando está sofrendo uma influência espiritual de um obsessor, de um sofredor, uma das primeiras coisas que acontece é que ele percebe que as pessoas que estavam muito próximas a ele e que tinham esse potencial, tinham essa condição de ajudá-lo, se fosse o caso, vamos falar em rede de apoio, família, amigos e tudo mais, essas pessoas vão começando a se afastar dele. E ele não consegue entender o porquê, principalmente os amigos. As pessoas que não têm tanto relacionamento, que não se veem sempre e tudo mais, mas que esse espírito sabe que ela teria condição de ajudar, de aconselhar e tudo mais. Então a pessoa se afasta. Ou o obsediado, aquele que está sofrendo a influência, se afasta naturalmente dessas pessoas. Ele dá um passo para trás, pega raiva, pega ranço dessas pessoas, sem motivo aparente, sem nenhuma discussão prévia. Então isso acaba acontecendo. Por quê? Porque não há interesse desse irmão que está influenciando que o outro seja ajudado. Então ele tenta mandar para escanteio toda a rede de apoio dessa pessoa, tá certo? Perda da fé em si mesmo e na providência divina. Quem perde a fé perde tudo. O pessoal fala assim, mas os espíritos obsessores, eles fazem o mal pra gente, a gente perde dinheiro, a gente perde o emprego. Gente, você pode perder seu emprego, você pode perder seu dinheiro, mas se você perdeu a fé, você perdeu tudo. Se você não confia mais em ninguém, se você não confia mais na providência divina, em Deus, em Jesus, na espiritualidade, você perdeu tudo. Se ele conseguir fazer com que você perca a sua fé, esse é o fundo do poço. Não há outro fundo do poço. Tudo bem até aqui? Mania de perseguição, paranoias. Algumas pessoas têm um pouquinho mais de sensibilidade, aí começa a ver vulto, aí começa a ouvir vozes, porque as sugestões são muito evidentes, elas são muito claras na cabeça da pessoa. Alterações no comportamento e no discurso. E fadiga. Fadiga. A pessoa começa num discurso, ela começa a falar coisas que você fala, nossa, está mudada essa pessoa, não é ela se expressando. Eu não estou reconhecendo essa pessoa. Tá? Isso é um sintoma muito típico também, de uma influência espiritual perniciosa. Você começa a falar coisas e fala, nossa, não sou eu não tenho esse jeito. E não é o seu jeito, é o jeito do outro. Está interagindo com você. Júlio, por favor. Como é que a gente reverte essa situação? E aí começa o tema da busca da proteção espiritual. O que a gente precisa fazer? Tem algumas coisinhas simples que a gente pode fazer para evitar esses processos, ou quando a gente está está passando por esse processo, a gente pode fazer. E nós sabemos aqui na casa também que há um atendimento específico para esse tipo de processo, quando ele se torna mais sério. E é muito importante que a gente venha com muita vontade de se curar para esses atendimentos. Que a gente venha com muita vontade e com muita fé tomar o nosso passe semanal. Fazer a nossa triagem, que a gente se prepare para fazer isso. Só aproveitando, abrindo esse parêntese aí, porque eu sei que muita gente é trabalhador, muita gente é frequentador da casa. Então é importante que a gente ressalte isso, que a gente reforce essa ideia. Não só os trabalhadores da casa devem estar preparados para
doar e para realizar os tratamentos, é importante que o assistido também se prepare no dia para receber as energias. Isso é fundamental. A eficácia é muito maior, tá certo? Prece. A prece não é só verbalizar. Quando a gente fala em prece, é importante a gente saber que a prece, ela precisa ser mais um sentir do que um falar. Como assim? Às vezes a gente está num lugar público e a gente não pode se expressar, não pode verbalizar, né? Com a espiritualidade. Mas a gente pode pensar, a gente pode elevar o pensamento, a gente pode sentir, a gente pode acordar de manhã e pensar, nossa, obrigada, Senhor, eu tô viva, eu estou interagindo com as pessoas, eu acordei bem, eu acordei com saúde, eu estou indo para o meu trabalho, obrigada pelo meu trabalho. Agradecer. E a qualquer momento a gente pode fazer isso. Você não precisa estabelecer regrinhas. Ah, eu vou rezar de manhã, eu vou rezar à noite. Ou eu rezo de manhã e rezo à noite. Não, durante o dia você vai nutrindo esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento e acaba virando um hábito, que é o hábito da prece. Então a prece não é só verbalizar, ela tem mais a ver com o sentir do que o verbalizar. Trabalho no bem, fora da caridade não há salvação, e não há mesmo. Então muita gente se questiona a respeito da felicidade. Ai, o que é a felicidade? Ai, a felicidade é ser muito rico. Ai, a felicidade é ser muito bonito. A felicidade é viajar de férias. Sim, são pequenas felicidades. A gente precisa entender que a nossa vida aqui é cíclica. Tá, uma hora a gente está num momento tranquilo da vida, depois a gente tem um problema, aí a gente tem outro problema, aí resolve esses problemas, supera, vem um momento mais tranquilo, depois a gente enfrenta outra prova, e é assim, né? É assim a nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer nesses momentos de baixa, para se sentir melhor? Se você desenvolve essa constância de ajudar as pessoas, muitos fenômenos interessantes começam a acontecer na sua vida. O primeiro deles é a satisfação do outro, a alegria do outro em receber a tua doação, a tua ajuda, a tua conversa, o teu abraço. Porque o abraço, muitas vezes, e uma palavra amiga também é caridade moral. E hoje a gente percebe que a maioria das pessoas tem mais carência disso do que da caridade material. Às vezes você olha para alguém e fala um bom dia para a pessoa, ela fica super feliz, porque ela não ouve isso de ninguém, ela se sente tão sozinha, né? Às vezes você faz um elogio espontâneo, claro, para alguém, e ela se sente super bem. Isso é caridade moral também. Então, essas práticas vão tornando a gente mais forte. Por quê? Porque a gente recebe do outro aquela energia da alegria, da satisfação, da gratidão do outro. É uma energia muito poderosa. E mais adiante a gente vai saber qual que é a frequência da energia da alegria. Eu vou compartilhar com vocês e vocês vão ver. Quando você torna o dia de alguém mais alegre, o tamanho da energia que você recebe. E é exatamente daí que vem a felicidade, a plenitude. A felicidade verdadeira, pura. Então são esses momentos que a gente experimenta. E isso não precisa ser cíclico. Isso pode ser constante. Você pode adotar essas práticas no dia a dia, a qualquer momento, em todos os ambientes que você frequenta. Com todas as pessoas que você conhece e com as pessoas que você não conhece. O ser gentil já é um ato de caridade. Ok? Revisão imediata dos valores e princípios morais com o objetivo de modificar atitudes. O que é o processo da desobsessão? Se tem obsessão, é porque existe a desobsessão também. Tá? Então tem essa dualidade. E, como eu já disse anteriormente, o processo obsessivo, ele acontece porque eu abro uma portinha, aquele irmão entra, eu permito que ele entre, né, num momento de fragilidade meu. E como é que a gente se desconecta dessa situação? Modificando as nossas atitudes. Não tem outro jeito. Não adianta tomar passe, não adianta dobrar o joelho, não adianta vir aqui fazer o tratamento de terça-feira, se você não tiver a intenção clara de se modificar. Nós somos responsáveis por sintonizar com esses irmãos, mas nós somos responsáveis também por quebrar essa sintonia com esse irmão. No momento de quebrar a sintonia com esse irmão. Esses processos de desobsessão,
eles não ocorrem violentamente. A espiritualidade superior, os nossos mentores espirituais, eles não vêm e arrancam o espírito. Não é assim que funciona. O processo ele é gradativo. E num dado momento ele depende muito mais de nós do que da espiritualidade maior. Quando nós tomamos a decisão de nos tratarmos, de mudarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, esse irmão ele percebe a nossa mudança e percebe que a influência dele sobre nós vai minguando, vai diminuindo, e aí ele se vê diante de duas opções. A primeira opção é se afastar de nós, e a segunda opção é ser nosso parceiro. E fala, não adianta, porque eu vou falar para esse cara, ele não vai me ouvir. Ele não vai cometer o mal que eu estou incentivando ele a cometer. Então, ou eu vou ser parceiro dele, ou eu vou embora, vou seguir a minha vida. É assim o processo de desobsessão. Em algumas situações, se o espírito ele é retirado violentamente de perto da sua, da sua vítima, vamos dizer assim, a gente sabe que não existe vítima, mas é a sua vítima, isso pode causar até um dano para ambos. E aí, o que vai acontecer? O indivíduo que está sendo influenciado não muda de atitude e o obsessor dele fica esperando ele lá no portão. Ele sai do tratamento aqui do passe, vai lá e se encontram de novo. E a coisa nunca acaba. Então é muito importante essa mudança de atitude, essa mudança de postura. Terapia de passes, que a gente sabe que vai fortalecer, que vai reequilibrar os centros de força, porque tem muita gente que recebe essas influências perniciosas e acaba adoecendo, desequilibra os centros de força. O passe, ele serve para isso, para fortalecer a gente espiritualmente, renovar as nossas energias, a gente recebe. Vigilância, atenção aos pensamentos, selecionar cuidadosamente o que lê, assiste e consome em rede social e nas artes. Gente, a vigilância é a parte mais importante dessa história. Não tem como você se livrar de uma influência espiritual ruim sem vigilância. O que é vigilância? Vigilância é a gente prestar atenção no que está vendo, no que está ouvindo, no que está assistindo. Se a gente está lá na rodinha de fofoca, que faz muito mal. Se a gente está fazendo as nossas preces, se a nossa postura é de gratidão, se a nossa postura é de alegria, de felicidade, se a gente está sendo gentil e praticando a caridade. Mas uma coisa que é muito importante, e que a gente observa, e todo mundo passa, é que assim, naqueles momentos top da nossa vida, quando nós estamos muito felizes, muito contentes, muito realizados, a nossa tendência é esquecer de fazer a prece, é esquecer de pensar em Deus, é esquecer de agradecer e de pedir, esquecer de sintonizar com a espiritualidade. E é nesses momentos que eles se aproveitam da situação e entram. Não é só no momento que você está triste, você está chateado, é no momento que você está distraído. Ah, mas isso quer dizer que eu tenho que ficar em estado de alerta, ali na defensiva o tempo todo? Não, é para prestar atenção. Aprende a agradecer, aprende a se conectar com a espiritualidade quando a sua vida estiver boa também. E mais, não se afasta da sua espiritualidade quando a sua vida estiver boa. É aí que a gente cai. Agora vamos respirar um pouquinho? Chega de influência perniciosa, vamos falar deles, desses maravilhosos aqui do Anjo da Guarda? Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos no mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores em geral permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham em espírito cheios de preocupação e amor. Então a mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso. E aí eu pergunto, existe anjo da guarda? Todo mundo concorda que existe anjo da guarda? Existe, existe. A gente pode chamar de anjo da guarda, pode chamar de bom gênio, pode chamar de espírito protetor, pode inventar um nomezinho para ele. Mas o fato é que todo mundo, antes de reencarnar, recebe um acompanhante, um amigo, que vai acompanhar, que vai zelar por ele nessa encarnação. Normalmente é um espírito que é muito simpático a você, e um espírito que está mais ou menos na mesma ordem
na mesma escala evolutiva que você, porém, ele tem mais experiência, ele tem mais vivência, ele já passou por coisas que você passou, te conhece muito bem, gosta muito de você e toma a decisão de te acompanhar durante a encarnação. Então, no decorrer da vida, ele permanece perto de nós, esse bom gênio. E qual que é o objetivo dele? Nos proteger, nos aconselhar, nos acompanhar, sugerir coisas para nós, nos auxiliar nas tomadas de decisão. A gente vai fazer muita coisa sozinho. Então esse é o coadjuvante, mas ele é o coadjuvante do bem. Ele anda junto com a gente. Mas ele se afasta também? Em alguns momentos ele se afasta. Quando a gente se rebela, quando a gente toma decisões equivocadas de fazer coisas erradas que desagradam a Deus, que desagradam a Ele, ele se afasta, mas fica observando a gente de longe. Quando a gente se arrepende e decide mudar de ideia e mudar de atitude, chama ele de volta, ele volta. Não necessariamente ele nos acompanha durante uma vida inteira e não necessariamente ele é exclusivo nosso. Às vezes ele ajuda outras pessoas, mas via de regra está sempre conosco. A gente pode conversar com ele em pensamento, a gente pode pedir um conselho, a gente pode pedir proteção. A gente pode contar com ele no momento de tomar algumas decisões importantes na nossa vida. E ele sempre dá um jeito de responder. E como é que ele responde? Se ele não tem corpo físico, se ele não tem boca para responder. É muito interessante a sutileza da ação do anjo da guarda, do espírito protetor. Normalmente é assim. Você pede alguma sugestão para ele, você faz uma pergunta para ele, será que eu devo fazer isso? Como será que eu devo fazer? Silencia. Perguntou, silencia na sequência. No momento que você fizer o silêncio mental, que é deixar a mente quietinha, não ficar na pilha, não ficar ansioso, você vai ver algum anúncio na televisão, algum amigo vai chegar para você e vai falar sobre esse assunto, vai tocar nesse assunto e vai te dar uma dica. Um parente seu vai mandar uma mensagem, vai te mandar um vídeo sobre esse assunto. Prestem bem atenção. Essa é a ação do nosso espírito protetor. Ele nos ajuda dessa forma. Quando ele não consegue se fazer ouvir, mandando a sugestão dentro da nossa cabeça, como a gente viu lá nos slides anteriores, ele faz isso. Ele manda o recado através de alguém. É assim que funciona. Toda energia. Mas como assim? Tudo é energia, tudo vibra, gente. Até essa mesa vibra, essa cadeira vibra, tudo tem vibração, tudo tem energia. E é isso que a gente precisa trabalhar, acima de tudo. Porque é a nossa energia que determina as nossas companhias. É o nosso pensamento que determina as nossas companhias, mas a nossa energia também. Então, as nossas emoções e estados de consciência determinam a nossa vibração, que pode ser mencionada em Hertz. O que eu trouxe aqui para vocês hoje é uma abordagem científica da questão da energia. Eu não fui procurar em livros religiosos, eu não fui procurar nem nas obras básicas, mas eu quis trazer alguma informaçãozinha a respeito de energia para vocês verem que é uma coisa real. É a física quântica que nos ensina isso. Na realidade. Então veja só, o que determina a nossa energia? Como saber se a nossa energia está baixa, se a nossa energia está alta, a gente consegue mexer com essa amplitude, está na nossa mão fazer isso? Com certeza, porque essa energia ela é determinada pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas nossas emoções. Então disse André Luiz que todo mundo tem um campo eletromagnético, das emanações mentais. Esse campo ele se forma através das emanações mentais. A gente chama esse campo eletromagnético, que é uma camadinha invisível que a gente tem assim, de energia, que a gente chama de psicosfera. E o coletivo dessa psicosfera, um monte de indivíduos com psicosfera, forma o que a gente chama de psicosfera terrena, que é a emanação dessa energia psíquica de todos os encarnados e desencarnados que vivem acima da Terra. E como é que está hoje essa psicosfera? Está boa? Está leve? Está cheirosa? Não está, né? Ela está bem densa. E muitas vezes a gente precisa ficar bem esperto, porque algumas pessoas que têm mais sensibilidade podem ter um pouquinho de mal-estar devido a isso.
Tá? Então, muita coisa tem acontecido com as pessoas e o que explica, às vezes, alguns sintomas é justamente a densidade da psicosfera da Terra, que é a emanação mental de todo mundo. Imagina todo mundo pensando no ruim. Né? Imagina todo mundo junto pensando em coisas ruins, o que acontece. Enfim, mas aí a gente fala um pouquinho do David Hawkins, né, que foi um professor, autor e conferencista norte-americano, internacionalmente reconhecido, que se dedicou aos temas dos estados espirituais avançados. Então era um professor que se interessava pelos assuntos da espiritualidade, mas ele se interessava também por essa questão da energia. E aí ele desenvolveu um gráfico que chama escala Hawkins. É uma escala que ele coloca as vibrações, as emoções, o nome das emoções e coloca a frequência em hertz da energia. Então ele mede. Quando a gente está vibrando na tristeza, quantos hertz tem a nossa energia? Quando a gente está vibrando na mágoa, quantos hertz tem a nossa energia? Então vamos passar adiante só para a gente ver esse gráfico. Júlio, por favor. Então, esse é um dos modelos da escala Hawkins da consciência. Tem outros modelinhos e tal, e tem uns que são muito mais complexos, que eles têm uma divisão aqui, aí eles colocam estado de consciência, sentimento e mistura tudo. Aí eu procurei trazer o mais simples que eu encontrei. Vejam só. Quer dizer que a raiva, ela tem uma frequência melhor do que a apatia, a tristeza, a culpa e a vergonha? Tem. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que a pior vibração que existe, né, é a raiva, mas não, é a vergonha. Mas o que é a vergonha? Mas é a vergonha de ser tímido? Não, é a vergonha. Imagina você sentindo vergonha de você mesmo, vergonha de existir, vergonha de se mostrar. Como é que você se sente? Nada, né? Então você está vibrando aqui, ó, em 20 Hz, quando você tem essa vergonha. É aquela vergonha crônica, não é você ficar com vergonha em alguma situação, você levou um tropeção na rua, todo mundo riu, você ficou com vergonha. Não é pontual. É aquela pessoa que é envergonhada porque ela não se sente pertencendo. A culpa não serve para nada, gente. Não serve para nada. Você vai no psicólogo e fala assim, eu tenho sentimento de culpa. Assim, você tem que tirar isso do seu coração, porque a culpa não serve para absolutamente nada. Uma vez feito, está feito. Dá para reparar, dá para consertar? Conserta. Não dá, gente. Dobra o joelhinho, faz uma oração, segue em frente e tenta melhor da próxima vez. E a raiva, ela pode ser uma mola propulsora para você fazer melhor. Por exemplo, estava pensando aqui, mas uma situação de raiva que pode ser boa. O que a raiva pode ser boa, pode me ajudar? A gente está lá, faz uma prova e tira 2 na prova. Né? Você está estudando, tira 2 na prova. Que raiva, tirei 2. Só de raiva, eu vou estudar e vou tirar 10 na próxima. E tira. Então, a raiva também ela pode servir como estimulante para você fazer melhor da próxima vez. Não é? Ela não é tão ruim assim. Mas não é bom sentir raiva. Porque começa a contaminar teu corpo, você começa a ficar mal, né? Em excesso pode te deixar doente. Orgulho, coragem, aqui é a neutralidade, tá? Nós, do planeta de provas e expiações, quem está aqui tá bom, mais um pouquinho já é aquele plus, né? Eu estou vibrando na aceitação, na razão, no amor, na alegria. É um pouquinho mais difícil vibrar nessas frequências aí, mas a gente consegue. E aí a gente vai fazer uma experiência agora, ouvindo uma musiquinha bem gostosa, para a gente chegar naquela frequência da alegria. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar? Então vamos ficar bem à vontade. Ju, por favor. Todo mundo conhece esse filme antiguinho, Mudança de Hábito? Coloquei esse nome de propósito, esse título de filme de propósito, né? Vamos tentar mudar o hábito e ser um pouquinho mais alegre. Vocês viram que a frequência da alegria está quase ali na iluminação? Se a gente conseguir pelo menos ser alegre, já está bom demais.
Então a gente vai ver um vídeo, uma musiquinha, e aí a gente vai sentir essa energia da alegria tomando conta de nós, entrando no nosso corpo assim. Vamos sentir essa energia? Quem quiser bater palma durante a música, quem quiser levantar e dançar, fica à vontade. Mas o que eu desejo é que vocês saiam daqui um pouquinho mais alegres, com a frequência um pouquinho mais lá em cima. Júlio, vamos passar o vídeo, por favor? Eu adoro a UP, gente. Vocês querem ficar felizes? Vocês assistem um filme com essa mulher, ela é maravilhosa, né? Aí, querido, obrigada. Eu vou sentar um pouquinho aqui, mas vou bater palma também. I will follow you wherever I lead and you always believe, for nothing can keep me away. He is my I will follow him, and the city touch my heart. There is an ocean free, a mountain so high and deep, keep me away. Vamos vibrar para a paz agora? Só fechar os nossos olhinhos, para a gente se reequilibrar, para a gente se tranquilizar. Vou fazer aqui uma vibração, já que todo mundo está alegre, está forte, eu acho que a gente tem condições de doar energia para mais alguém. Vamos compartilhar nossa energia agora. Vamos unir os nossos corações aos corações de Jesus, dos seus mensageiros, e vamos vibrar por todas aquelas criaturas que sofrem, pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelas crianças enfermas e abandonadas. Vibremos pelos jovens, para que eles encontrem os caminhos que lhes possibilitem um futuro de alegria, de paz. Vibremos pela velhice desamparada, por todas as religiões, para que cada templo se transforme numa casa de assistência material e espiritual aos necessitados. Vamos vibrar pelos nossos líderes e seus assessores,
por todo o povo brasileiro, por nós mesmos, pela nossa constante renovação, transformação e comunhão permanente com Deus.